Olá pessoal, tudo bem? Queria falar com vocês hoje sobre amostra e prova de conceito dentro dos processos licitatórios. Pessoal, nós temos um permissivo lá no artigo 17, no artigo 41, ou seja, nós podemos pedir amostra e prova de conceito. Mas vamos lá, primeiro entender o que é a amostra, o que significa, eu vou pedir uma amostra dentro do meu processo. A amostra é como se fosse aquele produto que você já está comprando, sendo então analisado, é a possibilidade da administração pública analisar antes de fechar aquela contratação. Então, vamos imaginar o seguinte, eu estou comprando telefone e celular. Eu peço uma amostra para que, verificando por critérios objetivos, eu analise o produto para verificar se realmente o produto apresentado atende àqueles critérios estabelecidos. Isso é a amostra. E aí, na prova de conceito, o que seria a prova de conceito? Gente, é a mesma amostra, mas relacionada a serviços. Então, o exemplo clássico, a administração pública vai contratar sistema, um sistema administrativo para suas secretarias. E aí, então, são definidos requisitos necessários para esse sistema e, através de uma prova de conceito, também conhecida como POC, nós vamos, através de um corpo técnico, analisar se aquele sistema atende aos requisitos estabelecidos pela administração. Bom, entendido o que é amostra, o que é prova de conceito, vamos também entender o seguinte: qual é o momento? Porque há uma confusão generalizada com relação a isso. Acredito até que essa confusão seja porque na legislação anterior não havia regra muito clara sobre isso. E aí alguns pediam junto com a proposta, outros depois da proposta, então ficou uma coisa bem confusa. Mas agora não, agora nós temos já isso muito bem definido. Então, o momento de solicitar a amostra ou a prova de conceito é após os lances e antes de aceitar a proposta. Então, vejamos. Lá no momento inicial, no planejamento da contratação, precisa ficar claro a necessidade da amostra. Eu não vou pedir amostra para qualquer coisa. Eu quero comprar papel sulfite e vou pedir amostra. Não, nós não podemos banalizar o instituto, né? Nós precisamos ter uma motivação, uma justificativa plausível para pedir a amostra, tá? Então, o meu ETP, ele precisa tratar, né, ele precisa justificar, ele precisa motivar as razões através das quais eu estou pedindo uma amostra ou uma prova de conceito, tá? Então, definido isso lá no ETP, o termo de referência, ele vai trazer as regras, né, quando que vai ser feito essa análise da amostra ou essa prova de conceito. Qual é o período, né, qual é o prazo que o licitante tem após o agente da contratação ou o pregoeiro convocar para ele comparecer e apresentar a sua amostra, a sua prova de conceito. Quais os critérios? Então, isso tudo nós precisamos de uma definição dentro do termo de referência. E aí, quero fazer um parênteses aqui para a gente falar sobre a questão dos critérios, tá? Nós não podemos, dentro do nosso processo, simplesmente falar, olha, o licitante melhor classificado na etapa competitiva deverá apresentar amostra ou prova de conceito. Não é simples assim. Como que vai ser realizada essa amostra? Como que vai ser realizada essa prova de conceito? Ou seja, a partir do momento em que eu pedi a amostra do celular, qual é o critério que eu tenho para oferecer se esse celular é bom, não é ruim, se ele atende a minha necessidade ou não? O que eu preciso entender? Primeira questão, não cabe subjetividade. Tá? Não cabe subjetividade. Subjetividade, nós precisamos de critérios objetivos para a análise da amostra da prova de conceito. Então, pessoal, é muito importante que a gente entenda o seguinte: quando a gente fala de critério subjetivo, eu posso falar assim, olha, o senhor licitante deverá comprovar que o celular é de boa qualidade. Veja uma situação, boa qualidade para mim é uma coisa e para você pode ser outra coisa, tá? Então, isso não é um critério objetivo. Eu preciso de critérios objetivos.
Então, vamos analisar um exemplo bem fácil para que a gente possa entender que estabelecer também critérios objetivos não pode ser uma coisa assim, tão difícil, tão cabulosa para nós, servidores aí da administração aí na etapa de planejamento. Pensem comigo, eu preciso de uma amostra de grampos para grampeador. Olha, o licitante vencedor vai apresentar os seus grampos, e aí, o que essa equipe técnica vai fazer para analisar se aquele grampo tem qualidade ou não tem de acordo com o meu termo de referência? Eu posso, por exemplo, estabelecer que eu preciso pegar 50 folhas de papel sulfite, por exemplo, papel A4, numa gramatura específica, eu vou falar qual é essa gramatura, e vou pegar o grampo, colocar em um grampeador e vou grampear ali por 10 vezes. Se o grampo não quebrar, se o grampo não amassar, é porque aquele grampo corresponde à minha necessidade, ele tem qualidade, ele é para grampear realmente 50 folhas, enfim. A mesma coisa para um grampeador. Vamos imaginar que eu esteja fazendo a amostra, né, a análise da amostra de um grampeador. A mesma coisa. Então, eu posso fazer dessa forma. Perceba, então, estabelecer um critério objetivo não quer dizer a gente ter uma coisa mirabolante. É uma coisa que eu consiga, de uma forma palpável e objetiva, analisar a qualidade daquele produto. Lá na prova de conceito, como seria esse procedimento? Voltando à questão dos sistemas, né, para a gestão pública. Por exemplo, o sistema administrativo de licitações. O que é fundamental nesse sistema? Eu preciso de uma integração com o PNCP, eu preciso de uma integração com sistemas de operacionalização de pregão eletrônico, eu preciso de controle de saldo de contratos, eu preciso de controle de vencimento de ata. Ok, eu vou então detalhar, né, tudo que é essencial que esse sistema faça. No dia da prova de conceito, a equipe técnica vai aguardar para que esse fornecedor apresente ali para eles a funcionalidade que ele está acontecendo ali dentro da prova de conceitos. Tá? Bom, além disso, é muito importante a gente esclarecer também que existem alguns produtos que nós podemos ter empresas laudando esses produtos para nós. Isso não é uma coisa tão comum, corriqueira e também não é barato. Então, nós não vamos fazer isso para qualquer aquisição, né, da administração pública. Mas haverá algum produto, alguma necessidade que pode ser interessante. Como que se daria isso? A administração, em um outro processo, um processo apartado, ela contrata, né, uma empresa, né, que tenha laboratório que faça uma análise de produtos. Por exemplo, a massa asfáltica. Tá? Esse seria um exemplo desse que nós podemos submeter a uma análise de um laboratório. Nós podemos submeter a análise de laboratório também em gêneros alimentícios. Né? Então, às vezes, no dia a dia nosso ali da administração, nós estamos tendo muito problema. Por mais que, olha, eu tenho especificado muito bem meu produto, mas eu continuo comprando de má qualidade, eu não consigo, às vezes, comprar aquele produto de boa qualidade. O que eu vou fazer? Um laudo pode ser uma boa alternativa. É buscar uma empresa que vai analisar, através de um laudo, esse produto, e então a gente submete a amostra a um laudo por um laboratório. Tá? Então, isso é uma possibilidade também. Tá? Então, pessoal, voltando, eu tenho estudo técnico preliminar que já justificou o porquê da amostra, o porquê da prova de conceito. Aí eu tenho um termo de referência que já definiu categoricamente, objetivamente, como que vai ser essa amostra apresentada, como que vai ser essa prova de conceito. E aí, então, eu tenho um edital. Nesse edital, então, condicionando o primeiro classificado ou todos aqueles que forem convocados, né, melhor dizendo, todos aqueles que forem convocados pelo agente da contratação ou pelo pregoeiro apresentarem na ordem classificatória os produtos para amostra ou serviço para prova de conceito, e aí nós vamos para a sessão pública.
Bom, lá na sessão pública, terminada a etapa competitiva, terminou, acabaram-se os lances. Eu tenho primeiro colocado, segundo colocado, terceiro colocado, quarto colocado e assim sucessivamente. O que é que esse agente da contratação, esse pregoeiro, faz? Ele convoca o primeiro colocado para, de acordo com os critérios estabelecidos no termo de referência, que ele, então, apresente para uma equipe técnica, tá? Importante utilizar isso também. Vamos imaginar o seguinte, vou apresentar a amostra para o pregoeiro. O que o pregoeiro entende daquele objeto? Né? Vou fazer uma POC para o pregoeiro. A POC é para quem entende daquele produto. O pregoeiro pode até entender, de repente, do sistema de licitação, mas ele não entende do sistema de contabilidade, ele não entende do sistema de frotas e assim sucessivamente. Então, é necessário que a administração, antes, lá na etapa de planejamento, também defina essa equipe técnica que vai fazer a análise da prova de conceito da amostra, e o pregoeiro, então, convoca o primeiro colocado para um prazo definido no termo de referência a apresentar. Bom, quando, então, essa empresa apresenta a amostra ou a prova de conceito, é submetida a essa comissão vai aprovar ou rejeitar documentalmente. Tá? Então, esse documento que aprovou, que rejeitou, devolve-se para o pregoeiro. Se a amostra ou a prova de conceito foi aprovada, o pregoeiro, então, vai para um segundo ponto da aceitabilidade da proposta, verificar se cumpre todos os requisitos formais ali, pedir uma proposta financeira readequada, aceita essa proposta e abre a habilitação, processo que segue. Ok? Tá. Quando é rejeitado? A equipe técnica rejeita. Bom, se a equipe técnica rejeitou, a POC ou a amostra, a análise da amostra, automaticamente esse pregoeiro também vai rejeitar a proposta e ele convoca, então, o segundo colocado e assim sucessivamente. Tá bom? Então, é essa a tramitação correta, né? Essa é a forma correta que a gente tem para pedir amostra ou prova de conceito dentro dos nossos processos. Lembrando, não pode ser algo banal, corriqueiro para qualquer tipo de contratação. Nós precisamos ter as justificativas plausíveis lá na etapa de planejamento da contratação. Tudo bem, pessoal? Esse era o conteúdo que eu tinha para ministrar hoje aqui para vocês, nessa aula aqui sobre a parte prática e dentro do nosso processo. Se você gostou desse conteúdo, ative o sininho para você receber mais conteúdos nossos, quando forem publicados. Compartilhe com o seu colega, se inscreva no nosso canal. Um grande abraço.